Fala galera, beleza? Eu sou o Francisco aqui da Audio Prime e sejam todos muito bem-vindos. No final dessa websérie você estará apto a escolher e decidir o seu home theater para o seu apartamento, para a sua casa, se você tiver de reforma, se você estiver construindo, qualquer que seja a fase, o seu momento, essa websérie é para você. Essa websérie é para todo mundo que tem interesse em avançar de nível na construção de home theater. Não se contenta com essas soluções que são enlatadas de áudio e vídeo, possui uma residência de médio, alto padrão, gosta de qualidade, bons equipamentos, são exigentes, não tem tempo a perder, não tem como errar na escolha do equipamento certo e, claro, entende que a gente aqui da Audio Prime pode te ajudar nessa caminhada, além de todas as integrações e expansões que é possibilitado fazer aí no teu home theater. Eu quero te mostrar aqui alguns depoimentos que a gente tira nessa caminhada e que é algo um pouquinho recorrente. Olha que legal, né? Isso mostra que a gente verdadeiramente se importa. Com o nosso canal do YouTube, a nossa equipe de especialistas, a gente realmente é o melhor do Brasil no que a gente se propõe aqui a fazer. Nessa websérie você vai ter tudo mastigado. Olha mais um depoimento. E o último, porque todos esses depoimentos a gente vai guardando lá na loja, vai guardando do Instagram, mas esses eu sei que foram realmente legais e eu gostaria muito aqui de compartilhar. E quem eu sou, né? Eu sou o Francisco, sou fundador aqui da Audio Prime, empresa com mais de 14 anos de experiência no ramo de áudio e vídeo. Eu faço projetos e instalações em muitas residências, apartamentos, obras de supermercado, shopping centers, lojas de departamento. Eu realmente comecei com a minha escada em cima do carro. Logo fui avançando, me mudei para um showroom emprestado, depois para um showroom um pouco maior, até chegar num showroom casa que tinha 3 salas de demonstração e fazer muitos projetos de som ambiente, home theater, até eu chegar aqui. Hoje, aqui na Audio Prime, a gente só instala por indicação para os arquitetos e clientes que a gente já traz nessa última década praticamente. E aqui você tem o nosso e-commerce para te atender em todo o Brasil com um suporte técnico e com instaladores parceiros através do audioprimeinstalação.com.br. E o primeiro tópico que eu quero trazer aqui para vocês é: qual o tamanho mínimo para uma sala? Será que realmente existe? Se a gente for falar numa sala talvez muito pequena, 2x3, 3x3, a partir de 3x3, 3x3,5, esse é o tamanho mínimo para a execução de uma sala. Se a gente for falar em algo muito menor do que isso, começamos a ter um pouco de dificuldade para montar o que a gente chama de palco sonoro. E aí eu te indicaria ir para o caminho das soundbars, que são tecnologias específicas ali, aquela barra de som que fica embaixo da tua TV e que já resolve de forma pontual ao teu home theater, né, a tua solução. Para a gente definir o tipo do teu home theater, a gente tem que passar aqui alguns conceitos importantes. E o primeiro é um home theater 5.1, aquele com as 5 caixas, os 5 significam as 5 caixas, o ponto 1 significa um subwoofer, é um mínimo que você precisa para aí sim ter aquela sensação toda de envolvimento de um home theater. O segundo tipo de home é um 5.1 com zona B ou com zona 2. Repare que a gente não vai falar de equipamento agora, só de conceito. Então 5.1 com zona B ou com zona 2 é aquele home que você vai ter ali provavelmente 7, talvez até 9 caixas de som instaladas no teto, mas ele vai fazer essa função de sonorizar aquela zona principal e puxar uma segunda zona, um segundo ambiente com a mesma música ou com a música independente, porém oscilando o volume. Um outro tipo de projeto, de conceito que você tem que ter na hora de desenvolver o teu projeto é se ela for uma sala dedicada. Se ela for uma sala dedicada, pode ser que ela seja comumente uma 7.1 ou uma 5.1.2. Quando que você vai usar uma 5.1.2? 5.1.2 são novas salas, é um novo layout de desenvolvimento
um novo layout desenvolvido para salas de home theater específicas e dedicadas para aproveitar o codec de áudio Dolby Atmos, que é aquele codec que alimenta a tridimensionalidade do áudio aí na tua casa. Recomendo muito que, se a tua sala for dedicada, você considere aí no seu projeto sim um 5.1.2. Ainda falando aqui do conceito, né, do teu projeto, quantas televisões você tem no ambiente? Uma ou duas? Se for só aquele lance da sala com uma televisão, o 5.1, a sala dedicada, tudo certo. Mas eu tenho mais alguma televisão no ambiente? Essa televisão no ambiente, de alguma forma, ela vai ser integrada? Essa integração vai ser só com retorno de áudio, ou seja, eu vou ligar a televisão e eu quero que o áudio ali daquela talvez Smart TV, da televisão que eu tenho na minha cozinha ou no meu espaço gourmet, ele retorne para as caixas de som, ou o meu receiver, o meu equipamento, eu vou prover um espelhamento de imagem, eu vou gerenciar aquela imagem de um ponto só. Você consegue visualizar essa solução desse conceito aí na tua cabeça? Se a gente for agora pegar aqui uma planta baixa, começar a riscar esses pontos, tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui para vocês? Dá pra gente seguir nesse formato? Ainda importante, né? Depois de definir aquele conceito, mesmo ainda a gente não tá falando em comprar os equipamentos, mesmo ainda a gente também, pode ser que nós estejamos planejando aqui a tua sala de home, teu som ambiente, com uma visão de longo prazo para tua obra, que quem sabe vai ser entregue daqui 1 ou 2 anos para frente. Mas é interessante também já ir pesquisando o impacto financeiro. Eu preciso de um receiver que faça 5.1 com zona 2 e espelhamento de imagem. Qual que é o preço de um produto desse no mercado? O receiver custa X. Esse impacto financeiro está dentro aqui do que eu posso otimizando aqui na minha sala? Isso está fazendo sentido também para o meu objetivo? Algumas outras pegadinhas também no meio do caminho, elas são, talvez são alertáveis aí para você que está do outro lado. Alguns receivers, eles podem possuir características de sonorização numa segunda zona, que é algo muito comum e você vai perceber isso aí na sua caminhada, mas ele às vezes não tem um DAC, um conversor de áudio interno. Então também é importante saber, dentro desse conceito, se todos os teus equipamentos ficarem próximos do teu receiver e dali ele mandar áudio e vídeo para toda a casa, se o equipamento que você está adquirindo, ele está fazendo essa conversão de áudio interno para você depois não precisar colocar um equipamento a mais ou mesmo o não funcionar como deveria, né? Depois que a gente já tem esse layout pré-definido, talvez venha que esse layout pré-definido vai estar muito alinhado com essa tua necessidade, né, de composição e de encontro de todos os ambientes. A gente vai começar a pensar que tipo de caixa de som se adequa mais aí pro teu sistema. A gente tem as caixas de som torre, as caixas de som bookshelf e as caixas de som de embutir. Basicamente eu vou ficar aqui nessas três, né? As caixas de som torre, aquelas caixas de som mais agressivas, mas também as que possuem um melhor desempenho, as que conseguem entregar realmente uma melhor gama, uma melhor também experienciação do efeito sonoro vindo de forma horizontal, né? De forma frontal. A gente tem as bookshelves elas são aquelas caixas menores, talvez aí de 30, 40 centímetros, nem isso, mas que tentam ser muito parecidas com uma caixa de som torre. E depois a gente tem também difundido no mercado e hoje acho que responsável aí por quem sabe 75, 80% das vendas, pelo menos aqui da Audio Prime, as caixas de som de embutir. Falei pelo menos aqui da Audio Prime, mas eu sei que isso é um comportamento do mercado. As caixas de som de embutir, elas melhoraram muito de qualidade e o nosso design minimalista hoje das residências e de alguma forma que não tenha mais tanta intervenção visual, as caixas de som de embutir, elas estão super na moda e sendo usadas nos mais diferentes tipos de
de projetos. E vamos lá, compatibilização do que usar com a fase da tua obra. Primeira coisa, se você estiver em construção, e essa é a melhor hora para entrar com esse projeto, com esse conceito, todo eletroduto é fácil de ser passado, toda essa comunicação, todo esse sonho, toda essa tua ideia, ela é muito fácil de ser passado por uma planta, passa por uma planta, entrega esse desenho lá para o teu engenheiro, para o teu eletricista, para o teu executor da obra, ele faz o correto dimensionamento dos pontos e aí consegue sim, no futuro, fazer qualquer tipo de instalação no momento também que você desejar. Se a obra já estiver um pouquinho mais avançada, talvez tenha que ter uma conversa também entre o teu conceito do que você deseja fazer e o que, quem sabe, é possível fazer. E vou dar aqui um exemplo para ficar bem claro aí para ti do outro lado. Imagina comprar hoje um apartamento ou entrar, ou você está aqui me vendo numa fase que a sua casa, quem sabe, já está com um forro, que é uma certa limitação aí que a gente tem às vezes em algumas obras. Pode ser que aquela televisão do segundo ambiente seja mais difícil de alcançar. Pode ser que aquele cabo de som para uma segunda zona, ou para o banheiro, ou para o gourmet, ou para a área externa, também seja mais difícil de passar. É importante entender esse conceito do que você gostaria, levar para a obra se ela já estiver um pouquinho mais avançada e verificar também se não existe algum agente ali inviabilizador de fazer realmente toda a tua instalação, todo o teu projeto, né? E se você já mora na casa? Olha, se você já mora na casa, pelo menos uma intervenção de forro ela é muito comum. Algo que a gente vê em algumas reformas, às vezes não tão indicado, mas quem sabe é a construção de um painel, às vezes de marcenaria, que possibilita você passar os fios por trás desse painel de marcenaria, entrar no forro de gesso e o próprio painel de marcenaria já ajuda a esconder esses cabos como uma mocheta, como algum tipo de acabamento, às vezes até em drywall, ou que você consiga ligar do teu móvel até em cima do forro. Chegando em cima do forro, você consegue ali muitas vezes, através dos próprios buracos das caixas de som, já ir fazendo a distribuição da caixa de som de um buraco ali, né, de um ponto para outra. Então, entender em que fase você está acaba sendo muito importante. Dando sequência nisso, sabendo um pouco desse desenho, para onde que vai a caixa de som, se eu vou ter cabo HDMI que eu tenho que ligar para a televisão, se eu preciso de retorno de áudio, se eu vou ter 3, 5, 7 caixas de som no teto, eu também consigo começar a dimensionar o eletroduto, a grossura do eletroduto, a bitola do eletroduto, para poder justamente passar com todo esse cabeamento por cima do teto, né? E aí vão algumas dicas, né? Alguns alertas que a gente percebe também que acontece. E eu vou aqui focar em 2. Primeiro, cabo de som não deve passar, não deve ser compartilhado com elétrica. A gente sabe que isso às vezes acontece, às vezes é num pontinho pontual, só numa descida, mas quanto menos andar com elétrica, melhor. Existe também muito efeito de interferência eletromagnética, de lâmpadas dimmers ali na tua caixa de som. Então esses ruídos que são às vezes provenientes aí na tua instalação de som, eles estão muito ligados com a rede elétrica. Então, num projeto principalmente um pouco mais desenvolvido, como esse que a gente está conversando aqui, simplesmente não usa elétrica em paralelo com cabos de som. E a segunda dica, e essa talvez até levei um tempo a aprender, conforme o teu diagrama, conforme o teu conceito de instalação, a referência de fase, a referência elétrica da tua instalação precisa estar em um ponto só. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que um dos equipamentos é o condicionador de energia. Aqui a gente está agora só falando de conceito. O conceito é o seguinte: do home theater, nós precisamos passar a elétrica direto para todos os pontos de televisão da tua casa. Então, se no teu conceito você tiver
dividindo a imagem para mais de uma TV ou repassando a imagem para mais de uma TV, o ponto de elétrica precisa estar saindo do home theater, para não dar diferença de fase entre os HDMIs e você não ter um eventual problema de queima, um eventual problema aí de vida útil da placa HDMI dos receivers. Isso deu para ficar claro? É comum também, dando aqui um exemplo, às vezes é adega próximo da televisão da zona do gourmet. E aí, claro, puxa a elétrica ali do gourmet, instala a televisão, o HDMI vem lá da outra sala, vem de outro ambiente, e quando liga o compressor do equipamento, quando tem algum outro problema, esse ruído acaba entrando ali na rede elétrica e muitas vezes pelo próprio HDMI da televisão, ele volta lá no receiver causando dano no teu equipamento. Então isso é muito importante também aí na sequência do teu projeto, do teu conceito todo de instalação. Tá claro aí para vocês? Vamos lá, um breve resumo, conceito. Agora você precisa riscar aonde que tem som na tua casa, no teu apartamento, se a sala é dedicada, se ela não é, se vai integrar com uma segunda zona, com uma terceira zona, com um ambiente externo. Essa é a hora de riscar para começar a ter uma certa consciência da sua necessidade. Já começa a dar talvez uma investigada se também o projeto ele está de acordo com o teu budget, com o teu orçamento de investimento, para poder levar muitas vezes para a tua obra de acordo com a fase ali que ela se encontra e dar sequência na execução dos eletrodutos, beleza? Se eu falei algum conceito que não ficou claro, que pode ainda estar gerando algumas dúvidas, a gente também tem dois caminhos. Você pode mandar essa dúvida para mim, você vai sair pesquisando aqui muito do que eu falei, eu espero que você tenha tomado nota. Tem muita informação também no nosso canal do YouTube. Você pode ter acesso aos nossos especialistas técnicos e comerciais para poder ir te dando conceito, mas não se preocupe. O objetivo dessa websérie é você sair lá no nosso terceiro encontro com tudo resolvido aí na tua cabeça. Esse planejamento, esse conceito, ele precisa ser feito para você ter alguns resultados como esse. São projetos que eu e a minha equipe instalamos, obedecendo a premissa de, na primeira etapa, definir o conceito, que foi o que a gente viu hoje, ok? Eu vou ficar por aqui. Se você quiser me marcar em alguma rede social, eu também vou ficar super feliz. Nos vemos no nosso próximo episódio, onde a gente vai conversar sobre quais produtos comprar. Até mais!